Então, boa noite a todos. Continuando aqui nossa disciplina de fundamentos de roteamento e comutação, na aula de hoje a gente vai ver redes com suítes, tá? É um capítulo bem pequeno, esse capítulo 4 da Cisco, do nosso curso CCNA, e ele não tem nenhuma atividade prática, tá? Então, é só mais realmente teoria, para depois vocês relerem o capítulo, e já aproveita se já quiser fazer já o exame do capítulo, tá? Porque realmente é só um capítulo teórico. Então, vamos lá. Então, capítulo 4 aí, redes com suítes. Então, a gente sabe que com o passar do tempo, aí, as redes foram ficando cada vez mais complexas, né, e tendo a necessidade de conectar cada vez mais dispositivos e tecnologias distintas. Então, as redes aí de próxima geração, elas precisam sempre ser mais seguras, confiáveis, estarem sempre disponíveis. Elas também precisam suportar uma força de trabalho globalizada, né, uma vez que hoje o mundo todo, os serviços do mundo todo rodam em cima aí da rede mundial, né, da internet. E elas também devem ser capazes de integrar dispositivos antigos. Então, por mais que a gente esteja sempre criando novos dispositivos, tá? De alguma forma, a rede tem que dar também suporte para dispositivos legados, né? Que a gente chama também de dispositivos legados ou dispositivos antigos. Então, um termo aí muito, que a gente vê bastante atualmente é o de rede convergente, tá? Então, o que é uma rede convergente? Então, as soluções de redes convergentes integram sistemas de voz, telefones, por IP, gateways de voz, suporte de vídeo e conferência de vídeo. Então, uma rede convergente nada mais é do que a gente ter uma única rede que vai exportar várias tecnologias e várias formas de transmissão de dados, né, ou de tipos de dados. Tá? Então, por exemplo, na minha rede eu vou ter uma única rede, lá um único cabo, por exemplo, que vai passar e-mail, vai passar as imagens das minhas câmeras de segurança, vai passar a voz sobre IP, que é o VoIP, tá? Vai passar também todos os dados aí da internet, outros tipos de dados. Então, isso que é uma rede convergente, tá? Então, a principal vantagem da rede convergente é que a gente tem uma única rede física para instalar e gerenciar. Porque se vocês forem pensar, antigamente a gente tinha uma rede específica para o telefone fixo, né? O telefone lá de discado, que era aqueles fiozinho duplo, que passava lá pelos postes e até a nossa casa. A gente tinha uma rede específica para a internet, lá, por exemplo, que era podia ser uma DSL, enfim, ou quem usava net nas capitais aí é um cabo específico da net. Tem também a rede da televisão, que daí era uma parabólica, ou era uma antena aquelas comum, mas também que daí é uma tecnologia, aí tem um sinal sem fio, né? E hoje a gente, por exemplo, consegue ter uma rede que, pelo mesmo cabo, passa internet, passa TV, passa telefone, passa tudo, né? Então, essa que é a ideia de uma rede convergente, tá? A gente tem uma única rede física que suporta todos os tipos de dados que a gente utiliza aí no dia a dia. E a Cisco, ela tem aí um termo que a gente chama de Cisco Borderless Networks, ou rede da Cisco sem fronteiras, tá? Que tem os seguintes recursos. Ela permite que as empresas se conectem a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, por qualquer dispositivo, de forma segura, confiável e direta, tá? Então, essa que é a ideia das redes atuais, é conectar qualquer pessoa, qualquer coisa, em qualquer lugar, a todo momento, tá? Ser algo confiável, seguro, e sempre estar disponível para ser utilizado. Oferece estrutura para unificar o acesso cabeado sem fio, inclusive políticas, controles de acesso e gerenciamento de desempenho em vários tipos de dispositivos diferentes. E fornece serviços de rede, de usuário, serviços de endpoint, que são gerenciados por uma solução de gerenciamento integrado. Então, os dispositivos atuais da Cisco, eles sempre tentam implementar essa chamada aqui rede sem fronteiras. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um campus lá de uma faculdade, grandão, aqui um campus grande, um campus médio em outra cidade, um campus pequeno em outra cidade, tá? Cada um tem suas redes aqui internas, depois a conexão WAN entre essas redes, tá? Então, a ideia é que as redes atuais conectem qualquer coisa, que seja em qualquer lugar, a qualquer momento. Tá? E essa rede da Cisco aqui, ela é, na verdade, feita ou desenvolvida, né, em camadas, tá? Que a gente vai ver aqui agora. Então, a diretriz do projeto, né, da rede da Cisco Sem Fronteiras se baseia nos seguintes princípios. Ela tem uma hierarquia que vai facilitar a compreensão da função de cada dispositivo em cada camada, tá? Aqui está tier, que do inglês é camada, que é um erro de tradução, não foi traduzido, mas a gente divide aqui em 3 camadas, essa rede sem fronteiras. Modularidade para permitir a expansão contínua da rede de serviços integrados, aqui também é importante.
Hoje em dia eu não posso pensar numa rede que, quando eu quiser expandir essa rede e aumentar o número de equipamentos para atingir mais usuários, eu tenha muita dificuldade, tem que ser algo simples para aumentar a rede. Resiliência também é algo muito importante para proporcionar uma rede sempre disponível. Não adianta ter uma baita rede que só funciona uma vez por semana, né? Os outros 6 dias da semana está fora do ar. Então, a rede tem que estar sempre disponível para o usuário. E flexibilidade para permitir o compartilhamento inteligente também de carga de tráfego. Tá? Se tem uma rede muito grande, eu tenho alguns caminhos que estão utilizando menos tráfego, então eu tenho que ter alguma forma de gerenciar isso para que minha rede sempre tenha um bom desempenho. E os 3 níveis do modelo hierárquico desse tipo de rede aqui são a camada de acesso, a camada de distribuição e a camada de núcleo. Tá? Então, aqui mais embaixo a gente seria a camada de acesso, que é a camada que está próxima ao usuário, a camada de distribuição que faz a integração, a ligação entre a camada de acesso e a camada de núcleo, e a camada de núcleo é responsável pela ligação então, entre as redes, né, também de longas distâncias, com equipamentos de alta velocidade, que seria, na verdade, o backbone da rede. Tá? Então, a camada aqui de acesso dá acesso à rede ao usuário, que é a primeira camada. A camada de distribuição é uma interface, então, entre a camada de acesso e a camada de núcleo, e oferece funções como agregação de domínios de broadcast da camada 2 e limites de roteamento da camada 3. E também ela que faz o roteamento, funções de política de acesso e switching inteligentes para entrar no resto da rede. Tá? Voltando aqui a figurinha. Então, ela que faz aqui, recebe os dados aqui dos usuários, tá? E faz um encaminhamento aqui para o final da rede, por sua vez, provavelmente vai acessar uma rede externa, né, que está num outro local. E a camada de núcleo, que é o backbone da rede, proporcionar conectividade de backbone de isolamento de falhas de alta velocidade. Então, sempre o backbone seria lá seria aqui a parte de cima, aqui, né? Que é a parte responsável, normalmente, onde estão os firewalls, para proteger a rede de ameaças externas, e também tem links de alta velocidade para fazer envio de dados, né? Para redes aí que estão em longa distância, tá? E algumas redes menores, às vezes, por exemplo, tem uma rede pequena, elas não precisam de uma camada de distribuição em núcleo separadas, tá? Então, geralmente, elas vão usar um design aí de 2 camadas, tá? Ou que a gente chama também de rede de núcleo colapsada. Então, teria que só a camada aqui de acesso, que é onde estão os computadores, os telefones IP, as impressoras, os switches para ligar as LANs internas aqui do meu edifício, da minha empresa, enfim. E depois uma camada já de núcleo e distribuição juntos, né? Então, é uma camada que faria tanto a função aqui de passar os dados do usuário para o núcleo, tá? E também de fazer o tráfego aí entre redes externas, tá? Controlar também segurança, processamento, entre outras coisas. Então, aqui as funções de redes comutadas. Então, uma LAN com switch hierárquico vai permitir mais flexibilidade, gerenciamento de tráfego e recursos adicionais. Então, a ideia é que a gente tenha uma melhor qualidade de serviço, uma segurança adicional, suporte para redes sem fio e conectividade e suporte para novas tecnologias. Assim como a gente separa lá a função de uma rede em 7 camadas do OSI, ou em 4 camadas do modelo TCP/IP, aqui a ideia é também dividir as funções aqui da rede, mais a questão de equipamento, né, física, aqui em 3 camadas, tá? Sendo que cada camada tem as suas funções definidas. Então, de novo, aqui embaixo o usuário, o PC, impressora, telefone, o switch se conectando. Aqui na camada de distribuição são switches aí, normalmente multilayer, né, de nível 3, que também são switches que fazem o roteamento, a entrega de pacotes de acordo com o IP. E, por fim, aqui, os roteadores e o backbone, que faria a ligação de alta velocidade entre redes externas, né, redes distintas. Então, claro, para fazer esse switch aí, esse tipo de rede hierárquica, a gente tem que ter os equipamentos, e aqui a gente tem alguns tipos de switch, tá? Claro, da Cisco, né? O curso aqui é da Cisco. Então, a gente tem um switch de configuração fixa, que é o mais básico, que é um switch que a gente compra lá com... Aqui tem 6, 12, 24 portas, ou 48 portas, tá? Então, são switches que a gente compra de acordo com o número de portas, então, por isso que é uma configuração fixa. Eu escolho, quero 16, 12, quero 24, quero 48, enfim. Tem uma configuração empilhável, que, na verdade, a gente vai empilhando aqui os switches, tá? Isso aqui é o outro lado do switch, né? As portas estão lá atrás. Mas a gente vai empilhando um em cima do outro, vai fazendo essa conexão aqui com o cabo, e todos esses switches aqui funcionariam como um único switch. Então, se cada um, por exemplo, tem 20 portas, eu vou ter aqui ao todo 80 portas, tá? Então, a gente faz um arranjo aqui entre os switches para eles funcionar como um switch só. E uma configuração modular, que é a mais cara, que a gente vai comprando aqui os gabinetes, vai comprando os equipamentos, as porções, né?
e vai fazendo aqui uma montagem, tá? Como se fosse só encaixando e aumentando a minha capacidade. Tá? E aí, a gente tem que ter algumas considerações ao selecionar os switches, para a gente criar uma rede, como, com certeza, o custo, né? Isso é importante. A densidade de portas, tipo de alimentação, a confiabilidade, a velocidade da porta, o buffer de quadro, que é quanto que o switch aguenta receber informações e armazenar internamente antes que ele comece a perder pacotes, tá? Quadros, desculpa. E também a escalabilidade, qual é a facilidade de aumentar a capacidade do switch, enfim, de portas da minha rede. E agora a gente vai falar um pouco do ambiente comutado, que seria um ambiente no nível da camada de enlace, né, camada 2 aí do modelo OSI, tá? Então, aqui vamos ver um pouco o switch como um conceito geral no setor de redes e telecomunicações. Pessoal, o switching aqui é como se fosse um verbo, tá? Que seria tem a ver com o switch, do equipamento switch, mas o switch seria a ação de encaminhar quadros através do switch, né? Na camada de enlace, tá? Na camada 2, tá? Então, o switching é isso, tá? É ação de enviar quadros pela rede. Então, o switch LAN, ele toma decisões com base em 2 critérios. Tá? Então, quando o switch recebe lá um quadro, a gente não fala pacote, porque pacote é quando a gente está no nível 3, tá? Quando a gente está lá já no roteador, tá? Lá com IP já e tudo mais. Aqui a gente fala quadro, tá? Que é o nível abaixo ainda da camada de rede. Claro que esse quadro já tem um IP dentro dele, tá? Mas aqui a gente usa o cabeçalho de nível 2, tá? Então, nesse cabeçalho, o IP ainda não está acessível, vamos assim dizer. Então, um switch, ele toma decisões com base em 2 critérios. A porta de entrada, então, ou seja, onde um quadro entrou no dispositivo, em qual porta que o switch recebe o quadro, e qual o endereço MAC de destino desse quadro aqui. Então, o switch LAN vai manter uma tabela, que é essa tabelinha que está aqui, tá? Para determinar como encaminhar o tráfego. Aqui, pessoal, esses endereços aqui são endereços MAC, né? Só que, claro, que o endereço MAC tem mais hexadecimais. Aqui, para resumir, para facilitar, foi usado somente 2 caracteres hexadecimais, tá? Mas, claro que na prática, aqui é o endereço MAC completo, né? Com 48 bits, tá? Que dão 48 bits em hexadecimal, vai dar 48 por 4, dá 12, né? São 12 hexadecimais, tá? Aqui eles botaram só 2 para facilitar o exemplo. Então, aqui nesse diagrama, por exemplo, se uma mensagem, um quadro, desculpa, entra no switch aqui pela porta 1, e o endereço de destino desse quadro é EA, endereço EA, ele vai ter que olhar aqui na tabela e ver se tem alguma correspondência. Na tabela que ele tem, ó, o EA está informando que eu tenho que enviar pela porta 4. Então, o switch vai receber esse pacote na porta 1, vai verificar que na tabela ele tem que enviar esse pacote para a porta 4, que é para atingir esse endereço aqui, ele precisa usar essa porta, e vai encaminhar o quadro aqui pela porta 4, baseado nesse endereço aqui de destino. Quando o endereço não está aqui na tabela, não tem uma correspondência, tá? Ele envia, aí tem um processo, tá? Vai ser visto depois ali, mais para frente, mas tem um processo que, na verdade, a gente já viu até no módulo, na disciplina passada, né? Mas tem um processo que ele manda o quadro para todas as portas, tá? Para todo mundo em broadcast, aí depois ele vai receber de volta a resposta de um só, que foi aquele que é realmente o destinatário, e aí ele vai atualizar aqui a tabelinha dele com essa nova entrada, tá? Lá, se vocês forem ver depois o material, tem um vídeo tá explicando a parte aí da tabela de endereçamento MAC, e como é que é feito esse switch aí de quadros, tá? Em cada uma das portas. Ele vai explicar um pouquinho melhor o que eu falei aqui agora. Outra coisa que é importante também é os modos de encaminhamento de quadros, tá? São praticamente 2 aí. Um é o switch Store and Forward, que vai receber um quadro inteiro e calcular o CRC, tá? O que é o CRC? É um cálculo ali que é feito para verificar se o quadro tem ou não algum erro, tá? Ou se o quadro foi recebido completo, sem nenhum tipo de perda de dados. Se esse CRC for válido, ou seja, se o switch recebeu todo o quadro, fez esse cálculo e verificou que está tudo ok, então ele vai procurar um endereço de destino no cabeçalho, que vai determinar qual a interface ou qual porta que ele tem que enviar o quadro, de acordo com a tabela que o switch mantém. Tá? Então, o quadro vai ser encaminhado pelaquela porta correta.
E um outro tipo é o switch cut-through, que vai encaminhar o quadro antes mesmo que ele seja completamente recebido, tá? Então, nesse tipo aqui de envio de switch, o switch recebe, assim que ele lê o endereço de destino do quadro, ele já vai na tabela, já busca para onde que ele tem que enviar e já envia, tá? Então, nesse caso aqui, ele não calcula esse RC, ele não verifica se o quadro foi recebido completamente, sem erros ou não. Tá? Claro que nesse cenário aqui, o envio é bem mais rápido, só que acontece de alguns quadros serem enviados e terem problemas, né? E depois esse quadro vai ter que ser reenviado, porque nesse cenário acontece de quadros serem enviados mesmo com erro, tá? Por quê? Porque o switch não recebe todo o quadro, ele lê só o comecinho e já envia. Então, se mais para frente no quadro deu algum erro, ele vai perceber isso depois, ele vai ter que reenviar. Esse aqui não, esse aqui ele espera todo o quadro para depois verificar se está tudo certo com o quadro, para depois enviar. Então, ele é um pouco mais lento, mas ele é mais seguro, né? Ele erra menos do que o switch cut-through. Então, aqui no switch Story Forward, a gente tem alguns atributos, que é a verificação de erro, que depois de receber o quadro inteiro, então ele vai comparar o valor do checksum sequence aqui, que é um campo lá do cabeçalho na camada de enlace de dados. Tá? E ele vai fazer o quê? Ele pega todo o quadro, faz o seu cálculo de checksum, e o resultado dessa função, tem uma função matemática, ele compara com esse valor desse campo aqui. Se for igual, quer dizer que o quadro foi recebido com sucesso, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai ler o endereço de destino e vai mandar o pacote para frente. E esse Storing Forward aqui é o principal método de switch, tá? De LAN nos equipamentos da Cisco. Então, nesse caso aqui, ele implica o recebimento do quadro inteiro primeiro, para depois fazer o encaminhamento do quadro. Já no cut-through, então aqui voltando aqui, ó, primeiro ele vai ter que ler todo o quadro. Já no cut-through, ele vai ler só o comecinho aqui, tá? Ele lê o comecinho só até chegar no método de destino, e com isso ele consegue encaminhar mais rapidamente o quadro. Então, o switch pode tomar uma decisão de encaminhamento assim que ele ler aqui, pesquisar e obter o endereço MAC de destino. Com isso, como eu falei anteriormente, existe a possibilidade de quadros com erro serem encaminhados pela rede, tá? Porque, de novo, se acontecer algum erro aqui, ou algum dado aqui para frente veio corrompido, ou veio faltando, enfim, teve alguma colisão na rede, ele mandou isso errado, né? Então, isso vai ter que ser depois reenviado. E tem aqui uma atualização, uma versão melhor desse switch cut-through, que é o livro de fragmentos, que modificou, então, um pouco esse envio, tá? Do switch cut-through, que ele vai aguardar uma janela maior aqui de colisão, de 64 bytes, para depois, então, encaminhar o quadro. Porque aqui, normalmente, ó, ele só lê 14 bytes até chegar ao endereço do destino e já envia. Só que tem alguns estudos que falam que, normalmente, um quadro ele vai ter uma colisão, né, pela rede, ou algum tipo de problema, até os 64 bits iniciais. Depois desses 64 bytes, desculpa, depois desses 64 bytes aqui, a taxa de colisão ou de erro no quadro diminui bastante. Então, nesse tipo aqui de switch cut-through, uma versão, vamos dizer assim, diferente, ele lê mais bytes, tá? Não só o destino, ele lê um pouco mais aqui para frente, aí depois que chega nos 64 bytes, aí sim ele encaminha o quadro, tá? Isso diminui bastante o envio de quadros com erro. Então, isso vai proporcionar uma melhor verificação de erro do que o cut-through aqui normal, com praticamente nenhum aumento na latência, tá? No envio. Okay? Então, seria vamos dizer, uma versão melhorada aqui do cut-through. Aqui, vou falar agora de domínios de colisão, tá? Que é um outro tema importante quando a gente fala aqui de switch. Então. Em segmentos Ethernet baseados em hub, tá? Hoje em dia a gente quase não usa hub, né? É difícil usar hub. O dispositivo de rede compete para o meio físico, portanto, ocorre colisões, tá? O que é um hub, pessoal? Para quem não sabe, hub é o antecessor do switching, tá? O hub é um equipamento que a gente conecta lá várias casas para conectar vários equipamentos. Só que quando um equipamento envia uma informação, ele não, diferentemente do switch, que só vai enviar informação para uma porta específica, o hub envia para todo mundo, tá? Então, hoje em dia, dificilmente vocês vão ver um hub em alguma rede, tá? Já para a porta aqui de switch Ethernet, que operam em full duplex, as colisões são eliminadas, que é normalmente qualquer roteador hoje, se vocês forem, switch, vocês forem ter, ou até esses nossos roteadores em casa, que também fazem papelzinho ali de switch, eles já são full duplex, então já não tem mais colisão. Tá? E as portas do switch da tecnologia Ethernet, eles vão negociar, então, full duplex, automaticamente,
se conectados ao dispositivo full duplex. Então, se eu tenho um computador aqui e um switch, e esse meu switch ele aceita full duplex, e a minha placa do meu PC também, que é o que acontece normalmente, então automaticamente eles já vão fazer uma negociação e vão fazer a comunicação full duplex. Lembrando, a gente tem a comunicação half duplex, tem a simplex, que a gente quase nem fala mais, que é só manda numa direção, né? Só ponto A para ponto B, não tem um caminho de volta. O half duplex, que envia em ambas as direções, só que um por vez, então o PCA manda para o switch, e aí depois o switch tem que mandar para o PCA, tá? Então é só um caminho de ida e volta. E o full duplex, que é o comum, que são caminhos distintos, né? Um caminho só envia do PC para o switch e o outro só volta do switch para o PCA. Então, hoje, normalmente, os equipamentos já fazem essa negociação automática se os dois permitirem a comunicação full duplex. Se eu tenho um equipamento mais antigo que não aceita, só aceita o half duplex, mesmo que um deles seja full duplex, aí é obrigatório que ambos trabalhem em half duplex, tá? Porque os dois têm que aceitar full duplex para conseguir ter uma boa comunicação. A mesma coisa com a velocidade, se for 10 megabits, 100 megabits ou 1 gigabit, tá? Que é a Gigabit Ethernet, mesma coisa. Se meu PC ele só trabalha até 100 megas e meu switch, a porta lá trabalha até 1000, não importa, né? A velocidade entre ambos vai ter que ser 100 e 100. Não adianta um PC mandar 100 megas, desculpa, o switch mandar 1000 megas se o meu PC só consegue ler a 100, né? Não vai ter como ter uma comunicação. Então a velocidade também, em ambas as pontas, tem que ser a mesma, tá? Ou a mesma, na verdade, a mesma tecnologia, Ethernet, Fast Ethernet, que é 100 megas, ou Gigabit Ethernet, que é 1000 megas, tá? E isso também a gente consegue configurar para ser automaticamente já negociado entre os equipamentos. Então, se a gente conectar com o dispositivo half duplex, como eu falei anteriormente, em seguida a porta de um switch vai operar em half duplex, porque se um dispositivo ele é half duplex somente, o switch também vai operar com essa tecnologia half duplex, e aí, nesse caso, vai fazer parte do domínio de colisão, tá? Porque o half duplex, ele também há a colisão de quadros, tá? Enquanto no full duplex não há, ok? E uma outra coisa é o domínio de broadcast, tá? O que é o domínio de broadcast? Quando a gente tem um switch ou vários switches interconectados, a gente forma um único domínio de broadcast. Então, aqui na figurinha, por exemplo, eu tenho aqui um switch S1, quando esse switch manda um quadro de broadcast para todos os equipamentos aqui, todos os equipamentos que recebem esse quadro, eles pertencem ao mesmo domínio de broadcast. Então, quando o switch receber um quadro de broadcast, ele vai encaminhar o quadro por cada uma das suas portas, tá? Exceto aquela porta que recebeu o quadro. E qualquer equipamento que receber esse quadro, ele pertence ao mesmo domínio de broadcast. Quando a gente tem mais de um switch conectado, como esse exemplo aqui embaixo, eu conecto um switch ao switch S2, tudo isso aqui também é o mesmo domínio de broadcast. Por quê? Porque esse switch vai propagar para todo mundo, inclusive por essa porta aqui que conecta ao switch 2, que por sua vez também vai propagar esse quadro broadcast para todo mundo, tá? Então, se eu for colocando aqui, interconectando switches, todos eles pertencem ao mesmo domínio de broadcast. E broadcast demais podem causar condicionamento na rede, né? Porque imagina, eu tenho 10 switches aqui interconectados, eu vou ter um domínio de broadcast muito grande. E como é que eu faço para quebrar esse domínio de broadcast? Eu crio subredes e coloco roteadores aqui no meio dessas redes. Então, se aqui eu quebrar esse cabo aqui, né, entre aspas, e colocar um roteador aqui eu vou ter uma rede e aqui eu vou ter outra rede. Redes distintas têm domínios de broadcast distintos, tá? Então, quando começa a botar muito switch, muito computador e começa a ter um domínio de broadcast muito grande, a ideia é a gente criar subredes, tá? Por isso que a gente cria subredes e coloca, às vezes, roteadores aí para ou roteadores ou até switch de nível 3, enfim, ou até criação de LANs virtuais também, tá? Sem colocar um roteador. A gente vai ver mais para frente sobre VLAN, para a gente quebrar esse domínio aí de broadcast, para que não tenha esse problema aqui de condicionamento na rede, tá? Porque tem vários protocolos que usam broadcast, por exemplo, o ARP, usa o broadcast para descobrir endereço IP das máquinas, tá? Então, quando eu tenho um domínio muito grande de broadcast, isso pode ser algo ruim para a minha rede, ok? Então, algumas formas de a gente aliviar, entre aspas, aí, condicionamento na rede, a gente quis levar em consideração algumas características, tá? Então, as seguintes características aqui de switches vão ajudar a aliviar o condicionamento. Estabelecimento de links full duplex. Então, sempre que eu puder ter um equipamento full duplex, eu tenho que dar prioridade para ele, porque isso elimina colisões, então não tem mais colisões de pacote.
alta densidade das portas, tá? Buffers de quadros grandes, então eu consigo receber bastante quadros antes de ter que eliminar quadro, porque eu não estou conseguindo, por exemplo, enviar para frente e ter que descartar os quadros, então isso também é importante. A velocidade da porta, quanto mais rápido a velocidade das portas, a tendência a ser mais rápido o envio dos quadros. Que utiliza o switch fast lá da Cisco, que é uma tecnologia de encaminhamento que é mais rápida. E também, claro, né, sempre tentar ter um baixo custo por porta, né, para ficar mais barato para eu projetar a minha rede, tá? Pessoal, então hoje o capítulo, eu falei, era rápido, tá? Um capítulo bem teórico, fala só um pouco da parte de switching ali, da função do switch e do switch nas redes, tá? Esse capítulo você tem lá para ler depois, já aproveitem e já façam o exame, tá? Porque, como eu falei, é só teórico, é bem tranquilo. Não tem nenhuma atividade prática nesse capítulo, tá? Não coloquei já por isso, que realmente não tem. Se vocês forem lá ler, não vai ter nada do PEC 3, tá? E hoje era isso aí, era bem tranquilinho. Dúvidas, senhores? No próximo capítulo, a gente vai aprender a configurar os switches, tá? Vai ter os comandos para configurar o switch. Hoje era só para uma teoria para falar um pouco deles e a função deles na rede. Então, sugiro que depois, se vocês forem dar uma lidinha no capítulo, tá? Já leiam, já façam o exame do capítulo 4, que é tranquilo. Tá? Já para matar pelo menos esse capítulo. Vocês não precisam fazer em ordem, né? Vocês podem fazer o 3, depois o 4, 2, enfim. Vocês fazem tudo em ordem, mas esse aqui, como é um capítulo curto, aconselho já ler e já fazer. Pode falar. Eu acabei de terminar, enquanto tu estava falando aí, eu acabei de fazer a prova, tinha começado hoje à tarde. A do 4? A lei é o 4, mas a prova é bem fácil, cara. É bem tranquila, né? Esse capítulo 4 é bem pequenininho, é bem curtinho. E tudo, na verdade, assim, depois eu tava terminando a prova e o que tu tava falando, assim, tipo, se o cara escutou o que tu tava dizendo aqui e for lá fazer a prova, é isso aí, é o que tá lá. É bem barbada mesmo, é bem de boa. Esse capítulo é bem tranquilo mesmo. E é o mais tranquilo do módulo aí. Eu tô meio com medo de fazer o 7, a prova prática. Os piores é o 7, o 8 e o 9, eu acho. 6, 7 e 8. Eu tava dando uma lida por cima, assim, na matéria, e daí eu achei meio complicadinho, assim, mas tá bem a fundo mesmo para poder fazer. Daqui para frente, todos os capítulos são 2 aulas, tá? O 5 é 2, configuração de switch. O 6, que é o VLAN, também é 2 aulas. O 7, que é a CL, também é 2 aulas. O DHCP, que é o 8, também é 2. O NAT também é 2. Só o último que vai ser uma só. Provavelmente. Mas todos os outros. Agora, do 5 para frente, aí começa bastante parte prática ali, comandos, enfim. Aí começa realmente o módulo 2. Até agora é só introdução. Te perguntar, Guilherme, fiz na verdade eu ainda não terminei, né, mas eu estou fazendo um curso online, um cara lá que está dando lá, de CCNE, né, aí assim, a gente não vai ter a certificação do CCNA, né, tem que... A certificação, na verdade, é assim, Jefferson, é a parte, né, esses 4 módulos que tem, é um preparatório para o CCNA. Mas tu pode ir lá fazer a inscrição, tu fazer o pagamento, né, e tentar fazer certificação sem ter feito isso aqui, tá? Eles não pedem isso aqui, na verdade, para te fazer o CCNA. Isso aqui é só uma preparação para te estar capacitado para fazer. Entendi. Dificilmente vai conseguir fazer lá se não fizer isso aqui. Eu tava vendo, $510 para fazer a certificação. É meio carinho, né? Quando a gente ainda tem, quando o aluno faz aqui os módulos, aqui vocês fazem, ganham e tiram uma nota X ali, às vezes vocês ganham um voucher de desconto, tá? Para fazer a certificação. Em qualquer módulo aqui, sei lá, tirou 8, acho que é 8, 9, não sei. Aí vocês mesmos, na NetAcad de vocês entram lá depois, vocês
conclui lá e pega o certificado, às vezes vocês ganham um voucher de desconto. Tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas os alunos aí vocês que fizeram o módulo 1, quem foi aprovado lá no módulo, vocês já devem ter visto que se vocês entrar no NetAcad, tem um lugar que vocês baixam o certificado já, né? Já deve estar disponível para vocês, lá, acredito. Tá? Então, daí ali, quando o aluno tira, às vezes, uma nota, eles dão também ali um voucher, tá? Mas eu não sei se ainda está valendo isso, tá? Mas eu sei que ano passado tinha. Aí dá 50% de desconto, eu acho. 75%, 50%. Pô, já dá uma ajuda, né? Uhum. Pô, $250 já tá melhor que 500, né? Então tá. Beleza. Era isso, a tua dúvida era essa, Jefferson, não? Não, era essa mesmo. Eu interrompi, mas eu imaginei que tu ia perguntar, às vezes o pessoal tem essa dúvida. Não, é que eu comecei a pesquisar, né, e daí eu disse, porque eu vi muita coisa fora do país, né, trabalhar com redes, e até aqui mesmo no Dell tem muita vaga voltada para essa área, né, lá em Eldorado do Sul. Uhum. E daí eu comecei a pesquisar e tal, o tipo de certificação que eles estavam pedindo, essas coisas, né, para se encaixar nas vagas, né, que eles estavam oferecendo. E daí eu fui em uma dessas pesquisas, tinha um cara lá oferecendo um bootcamp lá de CCNE. Daí eu me inscrevi e comecei a fazer. E daí eu comecei a pesquisar sobre mais, né, sobre isso. Daí tem a CCNA, depois o CCNP, daí depois vem o CCNE e depois o CCNR. Que daí é o nível arquiteto. Mas essa Sim, muito... Mas é o mais difícil de ser. O professional e o expert e depois o arquiteto. Isso. Mas é o mais foda de tirar, né? Seria o último nível. Isso. Daí eu fiquei nessa pira de pesquisar, assim, mas eu achei bem interessante. Mas aqui no Brasil parece que só tem os 2 primeiros, né? A certificação dos 2 primeiros. E o resto é fora do país, daí. Não cheguei a estudar essas últimas aí, esses últimos níveis, se é fora mesmo, mas se tu viu, provavelmente deve ser mesmo, tá? Deve ser fora. Parece que tem, né, tem nos Estados Unidos, tem nos países desenvolvidos, na Europa, na Austrália e tal. Eu tava vendo, mas é uma paulada também. Além... Pessoal, só vou para... Pessoal, Jefferson, deixa eu interromper o vídeo aqui, peraí, para não ficar muito grande.